Boa noite. Hoje vamos entrevistar a Prof. Cris Welter e ela vai falar um pouquinho sobre os aspectos legais da educação infantil. Daí, se tu pudesse apresentar, depois eu começo as perguntas aí. Bem, então, uma boa noite. Sou a professora Cristiane, sou professora aqui da Universidade de Caxias do Sul, atuo no curso de Pedagogia, especialmente nas áreas de políticas educacionais, educação infantil e também nas áreas de avaliação da educação. A minha formação é toda na área da educação, sou pedagoga graduada, também tenho mestrado e doutorado na área de educação. Então, a primeira questão. Quais são os principais documentos orientadores da educação infantil? Bom, no contexto contemporâneo, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que é muito popularmente conhecido como as DCNEs, né? Elas são do ano de 2010 e ali elas fazem uma síntese, né, dos direitos das crianças na etapa da educação infantil dentro da educação básica. A partir das diretrizes, a gente tem um marco bastante forte, que é contemporâneo, que trata da Base Nacional Comum Curricular, que traz para a educação infantil os principais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e os 6 direitos, né, da criança nessa etapa da educação infantil. Então, são 2 marcos. De fato, existem muitos documentos que são recentes, né? Que a gente tem os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, que são anteriores às diretrizes e são documentos que orientam a prática inicial de uma abertura da educação infantil para a parte educacional. Antes era muito voltada para a parte assistencialista, mas com a LDB de 96, que faz a alteração e institui a educação infantil como etapa da educação básica, vão surgindo esses documentos, né, todos que fazem parte do movimento educacional nessa etapa da educação infantil, muito puxados pelo Fórum Nacional da Educação Infantil, né, que a gente tem uma atuação muito grande dos pesquisadores e das pessoas que participam das mobilizações para modificar as políticas, né? Então tem esses documentos orientadores que são bastante importantes para a etapa da educação infantil, né? E agora, nesse momento, a gente percebe que a Base Nacional Comum Curricular está bastante presente e está bastante em discussão em relação à educação infantil. Qual a importância tu acha desse documento para essa faixa etária, para essa etapa da educação? É um marco mesmo, atual, bem contemporâneo, e que permite uma ampla discussão dentro da educação infantil sobre as práticas pedagógicas, sobre a utilização dos tempos e dos espaços, mas principalmente marca os direitos das crianças, né? Então, é muito importante essa discussão e ela é muito positiva no sentido que ela faz com que a gente mobilize dentro do espaço da escola as discussões para o que estamos né, favorecendo dentro da educação infantil, quais são as áreas do desenvolvimento, as áreas da aprendizagem que a gente está dando maior atenção e maior ênfase. Então, é muito positivo esse movimento, porque esse movimento que pode parecer um movimento de mudança, um movimento de imposição, ele já vem sendo sinalizado desde a Constituição, da necessidade de se ter uma base nacional comum curricular, mas para a educação infantil ele vem com discussões teóricas muito contemporâneas, né, com influências teóricas especialmente do grupo de especialistas que atuou na produção desse documento, especialmente na primeira e na segunda versão. Então a gente vê que existe sim um olhar teorizado dentro da base para a área da educação infantil, e é muito positivo isso para quem está no espaço da escola, mesmo que as pessoas por vezes percebam que isso é uma imposição, né, ou é um questionamento das práticas, mas eu procuro enxergar isso como uma possibilidade de vislumbrar a prática, uma possibilidade de você poder parar e refletir sobre o que está sendo feito, sobre novas proposições, sobre formas de como estar atuando e muitas vezes até para confirmar o caminho que se está seguindo, né? E se esse caminho atende especialmente os 6 direitos da criança, que esse tem que ser todo o foco da base. Apesar de terem lá
todos os objetivos que são importantes, né? Essa organização metodológica proposta por campos de experiência, o primeiro passo, a primazia está no atendimento aos 6 direitos da criança na educação infantil, que é conhecer-se, que é explorar, que é expressar, que é brincar, que é participar e que é conviver. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito positivo. Outra questão que a gente coloca é a questão dos campos de experiência. Como tu acha que é possível abordar esses campos de experiência na educação infantil? Bom, os campos de experiência na educação infantil, eles são uma proposta de experimentação. A gente tem que cuidar um pouco com essas palavras, porque elas às vezes jogam a gente para territórios que a gente não conhece muito na área da educação infantil. Por vezes parece que essa experimentação tem algo a ver com laboratório, com fazer experiências mirabolantes, né? Que até é um pouco interessante, mas o foco aqui é experimentar vivências do cotidiano que tenham relação com convivência, né? Especialmente no primeiro campo, eu, o outro, nós, conviver, relacionar-se, se perceber como um ser humano dentro de uma visão planetária. Então, é muito o primeiro campo de experiência. Já no segundo campo de experiência, a gente tem a questão do corpo, dos gestos e do movimento. Então, o quanto que esse sujeito, uma medida que ele vai se constituindo, ele vai se dando conta desse corpo, da extensão desse corpo, que esse corpo se movimenta e que ele é uma linguagem. Né? Então, é muito nesse sentido da percepção desse ser humano e dele nesse conjunto, por isso que não se separa do primeiro campo. O terceiro campo, escuta, fala, pensamento e imaginação, é outro campo interessante, que trabalha bastante a questão da linguagem, usa a história como um caminho de aproximar essa criança dessas linguagens que são linguagens orais, que são linguagens também, de novo, do corpo, da expressão, né, da imaginação, amplia a visão imaginativa da criança, criativa, de novo, não prescinde do primeiro campo, que é o eu, o outro, nós, não prescinde do segundo, porque eu me conhecendo e podendo ampliar esse meu pensamento crítico é a proposição bastante do terceiro campo. E aí a gente já chega no quarto campo de experiência, que são os traços, as cores, né? Agora acho que eu vou me confundir no nome, traços, cores, formas, né? Formas, mas tem mais uma coisa, sons, né? Acho que sim. Isso, sons. Então, esse terceiro campo também é lindíssimo porque ele fala das múltiplas linguagens, né? Aqui nós temos todas as linguagens. As linguagens que estão nos traços, né? As linguagens que estão nas formas, a linguagem que estão nas cores, a linguagem musical. Então, perpassa toda uma área de representação, de novo, a da linguagem estética, da linguagem expressiva. Então, de novo, aquela coisa da expressão, que a gente não é sozinho, mas a gente faz com o outro, o corpo ajuda nessas linguagens, também é uma linguagem, prescinde da história, da ampliação da imaginação e do pensamento crítico, e os traços são a forma de expressar tudo isso que a gente vai percebendo nesse convívio e nessa experimentação dessas práticas diárias e cotidianas. E aí nós vamos para o último campo de experiência, que é os espaços, os tempos, as quantidades, as relações e as transformações. Bom, é muito interessante esse campo, tem gente que olha para esse último campo de experiência e pensa só na área da matemática, quando ali entram todos os fenômenos que envolvem esse mundo onde essa criança está inserida. E é um campo extremamente abrangente que, de novo, se relaciona com os outros, né? O importante para a criança, quando ela experimenta esses fenômenos, é ela poder se dar conta de que mundo que ela vive, que mundo é esse, né? E por vezes a gente acha que a criança pequena, ela questiona muita coisa e parece que às vezes ela incomoda, né, os adultos que estão no seu entorno com tantas perguntas, com tantos porquês. E de fato a criança pequena faz isso porque ela tem uma necessidade, que é a nossa necessidade de ser humano, é de entender esse mundo que está na volta dela. A gente mesmo, quando não entende as coisas, né, se incomoda, fica muito bravo, não gosta. A criança não é diferente, e ela pergunta. Quando ela não está
entendendo um fenômeno, mas por que chove? Mas por que o sol vai embora quando vem a nuvem? Né? São perguntas tão do cotidiano e essas são as experiências que os campos provocam. Então não é ficar inventando experiências mirabolantes, mas é vivenciar as experiências do cotidiano e tentar fazer com que, de uma forma assim metodológica, por isso que ela é uma opção metodológica, que essas crianças possam experimentar essas vivências, refletir sobre elas e especialmente poder construir, né, as suas aprendizagens, os seus conhecimentos a partir dessas experiências. Então é uma opção metodológica brilhante, assim, pensando na realidade que a gente tem em muitas escolas de educação infantil, onde se tem às vezes um brincar sem intencionalidade nenhuma, onde a gente tem às vezes uma percepção da criança como uma criança sem possibilidade de crescimento, ou como um imbecil que não tem condições de aprender algo, o que diverge muito das orientações legais que a gente falou antes desse pensamento, mas são pensamentos que a gente encontra, né? Como se não precisa ensinar na educação infantil, porque são crianças pequenas que não entendem, e é muito contrário, são crianças que têm toda a possibilidade e toda a potencialidade à disposição para aprender, para crescer, para entender esse mundo no seu entorno. Elas têm muito a contribuir com a nossa visão de mundo, né, a partir do olhar delas. Então eu penso que são campos de experimentar. Certo. E a nossa última questão, então, se refere a você enquanto professora, enquanto a sua atuação, a sua concepção. Como você considera que seja a melhor forma de organizar o trabalho pedagógico com base nesses documentos que norteiam, que orientam a educação infantil? Eu penso que a primeira coisa importante para a orientação do trabalho pedagógico é a gente tomar conhecimento desses documentos. É muito fácil a gente dizer, as RCNEs são os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. É muito fácil eu saber a sigla e saber o nome. O importante é eu entender o que desses documentos estão me orientando a trabalhar. Bom, me orientam a fazer o quê? Se a gente for olhar a Base Nacional Comum Curricular e a gente avançar um pouquinho, entrar nas discussões, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul foram feitas com base no referencial curricular gaúcho, está muito claro que o trabalho pedagógico do professor na educação infantil é um trabalho que precisa ser orientado através de organização de contextos de aprendizagem e de sessões onde esse estudante terá a possibilidade de construir esse conhecimento que está sendo proposto ali. Não é objetivo, por exemplo, de um professor da educação infantil saber de cor os objetivos que estão na base, no referencial curricular gaúcho. Também não é objetivo do trabalho pedagógico do professor da educação infantil ficar escolhendo objetivos e dizer, bom, hoje eu vou usar este objetivo e então eu vou fazer essa atividade. Não é o objetivo do trabalho pedagógico na educação infantil. A partir da discussão e do entendimento e da compreensão do que se espera atingir, né, que se espera permitir, né, que essa criança tenha esses direitos sendo atendidos na educação infantil, o trabalho do professor essas crianças têm uma necessidade, elas têm necessidades que estão sendo apresentadas para mim enquanto professora, elas têm curiosidades, elas têm desejos, então a partir disso eu vou construir, eu vou organizar a minha prática pedagógica. Vou observar esses objetivos propostos e vou sempre retomar a ementa do campo de experiência, porque esses objetivos, eles não são para ser pensados sozinho para cada, né, eu escuto pessoas dizendo que vão fazer, selecionar objetivos e vão trabalhar, né, organizar a sua aula com 5, 6 objetivos da base. Não é essa a percepção. A percepção é que necessidades a criança tem, que desejos, que curiosidades, né? Então, ter a escuta para essa criança, acho que é fundamental para quem atua na educação infantil, e a partir dessas observações, esses registros, desses interesses, dessas necessidades, dessas curiosidades, o professor ir organizando contextos no seu espaço da sala de referência da turma e propondo que as crianças possam experimentar. E quando ele percebe que alguma coisa precisa ser instigada com mais direcionamento, com mais atenção, ele organiza sessões dentro da sua sala de referência, onde ele vai chamando alguns alunos
para aprofundar esse conhecimento ou para observar mais de perto como esse e aquele aluno estão percebendo aquele conhecimento que está sendo construído nos contextos. Então, não é totalmente divergente de você escolher objetivos, como se fosse uma prateleira de supermercado, que eu escolho o objetivo tal, então eu vou poder fazer, né, eu escolho o ingrediente tal, eu vou fazer esta receita. É muito diferente, é outro olhar, é outra percepção. E também não é o que algumas escolas estão fazendo, e alguns sistemas, infelizmente, de organizar a sua grade de horários, a sua rotina da escola de educação infantil, dizendo, na segunda-feira irei trabalhar o campo de experiências, eu, o outro irmãos. Na terça-feira irei trabalhar o campo de experiências, corpo, gesto e movimento. Bom, que são 5 campos, são 5 dias da semana, cada dia eu trabalho um. Não é dessa forma. Os campos, eles são interligados, os objetivos, eles são interligados. Então, na hora que eu estiver trabalhando alguma questão de convivência, com certeza terá objetivos de um campo, de outro campo, que eu estarei unificando naquele momento. Conjunto, exatamente, conjunto e especialmente interligado. Então, a minha sugestão para quem está iniciando, para quem já está na prática pedagógica da educação infantil e pretende introduzir essa percepção diferenciada na sua sala de aula, que sempre que vocês optarem por olhar algum objetivo, retomem como é que é a ementa do campo de experiência. Então, o objetivo que vocês estão escolhendo tem a ver com conviver, retomem lá o campo de experiências, o eu, o outro e nós, leiam de novo a ementa e percebam onde é que esse objetivo se interliga com o que a ementa está propondo. Que ações eu vou realizar, que experiências eu vou realizar para aquele objetivo ser atingido. Você encontra isso na ementa. E aí você pode pensar no contexto que você vai organizar, ou na sessão que você vai propor, né? E aí você vai ter, com certeza, um movimento mais aproximado, um trabalho pedagógico mais aproximado e que, sim, permite que as crianças tenham os seus direitos atendidos na educação infantil. Isso aí, eu acho que então ficou bem claro pra gente essas questões da educação infantil e os aspectos legais. Qualquer dúvida, escrevam no fórum e agradecemos muito a presença da Cris. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a vocês, eu sigo à disposição se tiverem dúvidas, né? Tenho os meus contatos aqui da universidade, especialmente o meu e-mail, então se quiserem me escrever, né, sempre que possível, rápido ou talvez um pouco mais demorado, mas eu tento responder a todos. O e-mail é cbvelter@ux.br, né? Qualquer coisa as gurias escrevem embaixo que fica joinha. Tá? Obrigada, gente.